Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa conversa aqui no Pelo Ouvir Pod, né? O seu podcast direto da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Olha, no nosso primeiro episódio, a gente teve uma conversa muito legal, muito bacana, descontraída e muito formativa com o pastor Welton Lobato, pastor aqui, coordenador da EFAL e da EBD. E, cara, eu gostei pra caramba, foi muito bom. Espero que você goste, espero que você seja abençoado, que você aprenda algo diferente, algo novo. Ou então, pelo menos, né, participa com a gente como se você estivesse aqui. E se você tiver aí o aplicativo Anchor.com, Anchor.fm, na verdade, né? Então, se você tiver aí usando o podcast através do aplicativo Anchor, você pode mandar mensagens pra gente. Então, mensagens interativas pelo episódio. Então, se você tiver ouvido alguma coisa que você queira complementar, que você queira interagir com a gente de alguma forma, através do aplicativo Anchor, você pode mandar áudios pra gente. E aí a gente pode adicionar, de repente, nos próximos episódios, ou então, nesse mesmo, depois que ele já tiver publicado, a gente pode adicionar o seu áudio ali, com a sua pergunta, ou com o seu elogio, ou com a sua crítica, sabe lá, né? Então, espero que você goste do episódio. Eu estou muito feliz de ter gravado aqui o primeiro episódio. Já foi, pelo menos, aí, né, abrir essa porteira para os próximos. O objetivo é toda sexta-feira, toda semana, todo dia, sei lá, quando der, mas sempre ter um volume regular de conversas, né? A gente quer conversar com os pastores, com os líderes da igreja, com pessoas que tenham história para falar, história para contar, que sejam especialistas de alguma área, algo que, se você aí se sente à vontade, super seguro para falar de qualquer assunto, quiser vir aqui bater um papo com a gente, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais aí, tem o Twitter, @pelouvirpod, tem o nosso Instagram também, @pelouvirpod, tem o nosso e-mail, que é o pelouvirpod, POD, né, @gmail.com. E acho que é isso. Através dessas mídias aí você pode acessar, mandar pra gente uma sugestão, a gente pode agendar um horário para falar com você. E aí a gente conversa, bate um papo, fala do que você quiser falar, lógico, né? Que de uma forma que possa edificar a vida das pessoas e mostrar a sua identidade com Jesus, com o nosso Salvador. E assim, venha, né? Faça parte, é nosso, estamos aqui. Então é isso, aproveite agora a conversa com o pastor Welton, que você ande junto com a gente. Vamos lá, abraço, tchau! Então aí, estamos ao vivo. Começou. Começamos, ao vivo. E aí, pastor Welton, tudo bem? Tudo bem, Thiago. Seja bem-vindo aqui ao nosso Pelo Ouvir Pod. O senhor é o estreante da nossa conversa. Hoje é o primeiro episódio que a gente está gravando, começando hoje. Assim, no nosso podcast a gente vai colocar os áudios das pregações, todos que a gente tiver acesso, mas também a gente vai ter esse programa de conversas e debates e troca de ideias, principalmente com os líderes daqui da igreja, né? E o senhor é o primeiro. Privilégio, eu achei que eu seria o segundo, né? É. Semana passada eu pensei que eu tivesse iniciado, mas que bom. Estamos aqui, bom receber o convite do Thiago e poder estar contigo hoje aqui e com as pessoas que estão nos ouvindo também. Glória a Deus. O nosso plano de início, quando a gente estava começando a montar o podcast, que inclusive assim, a gente montou tem algumas semanas, e dentro do nosso processo de publicação, ele ainda está por ser publicado em todas as plataformas de streaming, né, e podcasts. Agora, recentemente, a gente já está disponível num dos maiores, que é o Spotify. Então, quem tiver acesso ao Spotify já tem aí já pode ouvir o nosso podcast. E, assim, dentro desse planejamento, eu estava no Koinonia durante o Carnaval e eu comecei a planejar o podcast. E aí, eu pensando num nome, o que ia fazer, e veio o nome Pelo Ouvir, né? Porque essa é uma das formas mais eficientes de aprender que a gente vê na Bíblia. Isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Exatamente. E assim, durante esse sonho, assim, essa coisa de imaginar o que poderia ser o podcast, a minha vontade foi gravar o primeiro episódio com o pastor Monteiro. Mas o pastor Monteiro, infelizmente, está doente, né? E a gente teve boas notícias esses dias. O que você pode dizer pra gente aí? Ainda há pouco, na verdade, há uns 25 minutos atrás, recebi pelo WhatsApp
mais um relatóriozinho, né, a respeito do nosso querido pastor, que está se recuperando bem, graças a Deus, até a uma antecipação já programada para a cirurgia. Eles estavam pensando em 3 meses, mas até por conta da sua recuperação, do seu estado de saúde, eles vão precisar acelerar um pouquinho isso aí. E se Deus quiser, já deu tudo certo. O pastor é um homem de fé e a igreja está orando, e nós queremos que Deus sempre tem o melhor para nós. E ele vai sair dessa mais uma vez, é mais uma vitória. Amém. E ele sabe do podcast, que eu cheguei quando ele estava lá no Hospital Belém, ele ainda estava na enfermaria, e aí a gente chegou a conversar com ele, combinado eu ir lá visitar e gravar, só que infelizmente ele piorou na época, né, e ele mesmo disse, poxa, olha, agora eu tô meio debilitado, não vai dar, mas a hora que eu estiver firme a gente vai gravar o nosso Então, episódio. Tá chegando esse momento. Glória a Deus. Quiser. Então, pastor, como é que tem sido o seu dia aí? Como é que foi essa semana? Rapaz, tem sido corrido. Para quem não sabe, sou avô. Eu costumo brincar com o pessoal dizendo que não parece, mas já sou avô. E o netinho doente, a gente fica preocupado, levar em médico, medicamentos. É um tempo muito chuvoso aqui na região e isso é muito propenso às viroses. Ele está se recuperando também, então isso me trouxe um desgaste, te confesso, essa semana, mais emocional até do que físico, mas ele também está superando isso aí. Nós queremos no agir de Deus também sobre a vida do pequeno André. Amém. Que a vida dele, né, seja abençoada, que ele se recupere. O pastor Jair, que está aqui no estúdio com a gente, tá doente também, né? E ele falou para mim hoje que ele talvez não viesse, mas ele veio para a glória de Deus, está aqui no sacrifício. Obrigado, viu, pastor Jair? O senhor é um homem que me enche de orgulho aí, é um exemplo. E se não fosse pelo senhor, não ia ter como estar gravando aqui. Muito obrigado, viu? Então, glória a Deus. Agradecemos aqui também, pastor Jair. Pastor Jair é um servo servidor, verdadeiramente. Olha, pastor, o senhor tem um jeito bem calado, né? A gente vai gravar o nosso episódio e eu quero ver como é que vai ser a nossa conversa. Só colocar um violão, um teclado perto dele que o negócio sai legal. Ele se expressa musicalmente, né? Isso. Glória a Deus. Então, pastor Welton, quando a gente apresentou a possibilidade de fazer o podcast com o senhor, eu achei muito legal que o senhor foi bem receptivo, gostou da ideia, se dispôs a participar e sugeriu falar sobre a fundação da Igreja Batista Missionária, né? E o que o senhor diz aí pra gente? É porque sempre tem a questão de a gente trazer um tema, né, a ser dialogado. Primeiro que foi uma novidade para mim, né? A questão do podcast, uma novidade. Eu até perguntei, Thiago, o que é isso? Como é que funciona? E você explicou que no Brasil é muito, muito recente isso. Isso, né? Falando nisso, né? Isso é algo que o público em geral também tem dúvida. O senhor perguntou do nome, né? Podcast. Isso é interessante, porque o nome tem duas explicações para o nome, que são diferentes. Mas ele é uma mistura de duas palavras, pod e cast. E cast vem da palavra broadcast, do verbo em inglês que é transmitir. Então eu posso transmitir informação, seja falando, seja por vias de rádio, TV, etc. E a palavra pod, algumas pessoas dizem que é por causa do iPod. Então na época que surgiu o iPod, dependia-se da internet, dos arquivos MP3. Então o podcast seria o formato de rádio que caberia no iPod. Então, por isso, seria podcast. Outra diz que existe que o pod é uma sigla. É uma sigla para Packaged On Demand. Isso, Packaged On Demand, que seria algo que é feito num pacote e é sob demanda. Então, quando a gente publica o áudio que a gente põe aqui lá nas plataformas que tem acesso, fica como se fossem episódios que as pessoas podem ver a qualquer hora. Não é algo que depende de uma transmissão imediata. Então, assim, se a gente estivesse numa rádio, no modelo tradicional, a gente teria, de repente, um público bem grande, mas é só aquele público que estaria ouvindo na hora. Então, no podcast, não. Você guarda ele lá. E as pessoas podem ter acesso a hora que quiserem. Por exemplo, a gente não sabe o que vai ser do futuro, mas, de repente, daqui a 1 ano, 5 anos, se o nosso podcast ainda estiver por aí, e a gente tiver já centenas de episódios acontecendo, as pessoas daqui a vários anos ainda vão poder ouvir esse primeiro episódio, aqui em 2019. Então, assim, essa é a realidade do podcast. Inclusive, as rádios, né, hoje em dia fazem isso. Você tem a transmissão de um programa ao vivo e depois aquele áudio do programa ao vivo fica lá salvo no podcast. E como eu estava dizendo, a realidade no Brasil ainda é embrionária.
as grandes mídias nos Estados Unidos, de TV e rádio, elas já usam podcast de forma muito ativa. Aqui ainda está começando. Então, são poucas rádios, são poucos programas sob demanda que você tem, porque, de repente, eles não confiam ainda no público que ainda é baixo. Então, é preciso as pessoas se conscientizarem e acharem o que elas têm interesse dentro dos podcasts, que aí elas vão começar a ouvir, vão começar a ser consumidoras do modelo, e a coisa vai crescer. E, de repente, a gente está aí, né, nesse processo inicial e a gente pode também crescer no futuro. Do jeito que essa geração é bem curiosa, é mais uma questão de informação, de ouvir essa palavra que é nova e eles começarem a acessar, e eu não tenho dúvida que isso daqui a pouco explode com certeza, né? Isso, tomara. Então, pastor, o senhor estava falando para a gente da fundação da igreja, que é algo que o senhor já fazia, já falava a respeito, né? Isso, há 4 anos atrás eu assumi a coordenação da EFAL. A EFAL ela é uma sigla que significa Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Líderes. Uma escola que foi criada e voltada para os membros da Igreja Batista Missionária da Amazônia. E nós decidimos então colocar na grade curricular a história da igreja, porque muitos irmãos estavam vindo e continuam chegando de outras igrejas, porque chegam aqui, sempre tem algo que confirma no coração deles, eles então nos procuram, eu queria ficar congregando aqui. E eu disse assim para eles assim, mas a partir de hoje você tem que ser um batista, pensar como um batista e conhecer a história. Porque alguém pode perguntar para você está congregando onde? Na Igreja Batista. Como é a história da igreja? Então, a pessoa não sei muito bem. Então, por conta disso, nós colocamos na grade curricular da EFAL a história da Igreja Batista Missionária da Amazônia. E nós ficamos, desde então, passando essa informação para os nossos alunos, para os nossos membros. E aí foi muito legal, porque até à medida que eu passava as informações, eu também ia em busca de novas informações, né? Porque eu estou aqui há 23 anos, vou caminhando para isso, mas a igreja ela tem 46 anos. Então, há necessidade de ir lá atrás, buscar um pouco da informação, e foi isso que eu fiz para poder começar a repassar. Já são 23 anos aqui na IBMA? Aqui na IBMA, 23 anos. 23 anos. E quando o senhor entrou aqui, como foi? Bom, eu vinha de uma igreja batista, que nós chamamos tradicional. Tive uma experiência espiritual diferente, bem fora da minha realidade na época. E conversando com as pessoas, a minha esposa também passou por isso. Então, nós fomos informados que nós estávamos vivendo um avivamento, tá? Experiência com o Espírito Santo de Deus. E aí eu fiquei em busca de uma igreja onde eu pudesse me sentir melhor a partir daquele momento, com mais liberdade de me expressar na presença do Senhor. E aí foi um jovem dessa igreja, que hoje mora no Rio de Janeiro, que me convidou. Eu não conhecia essa igreja. Quem era ele? Tô tentando lembrar o nome dele agora, rapaz. Eu tive pouco contato com esse jovem. Mas tudo bem, depois manda um abraço para ele para não lembrar. Se eu lembrar daqui a pouco, eu falo o nome dele. Porque como foi que ele me trouxe aqui? Nós chegamos a trabalhar juntos, mas eu estava saindo da empresa que trabalhava, que era a Uplima na época, e ele tinha entrado poucos meses. Então, por isso que eu não lembrava dele, né? Eu não lembrava dele quando ele me ligou. E eu disse, poxa, eu não estou lembrando de você, tanto é que o nome dele não ficou muito assim gravado. Mas ele me trouxe para a IBMA e cheguei aqui, gostei de primeira e estou aqui até hoje, né? Tenho projetos, na verdade, também, mas enquanto Deus nos mantiver aqui nesse lugar, a gente quer servir o Senhor da melhor maneira possível. E daquele tempo que o senhor entrou aqui, que o pessoal que estava naquele tempo e que está hoje aqui ainda, quem que o senhor pode entregar para a gente aí? Tem. Pastor Jair é um deles, pastor Marcelo e pastor Flávio eram seminaristas na época. Temos aqui o irmão Amâncio, temos aqui o irmão Paulo Rolo. Chegou depois, mas chegou logo depois. Posso até considerar o irmão Paulo Rolo, e chegou basicamente junto comigo. E outros irmãos que já partiram, né? Muitos irmãos que partiram já. O irmão Rufino foi um deles, um diácono maravilhoso. O Dizan. Mas o povo se mantém. Eu costumo dizer assim, que quer queiramos ou não, Tiago, existe uma rotatividade de pessoas nas igrejas, em qualquer igreja. Sim. Mas os colunas, eles permanecem. Interessante é isso. Uhum. São aquelas pessoas que você sempre vai poder contar, vai olhar e vai enxergar dentro da igreja. Você vai convocar para as atividades da igreja, essas pessoas vão se manifestar. Eu chamo essas pessoas de coluna. E os colunas, eles mantêm, na verdade, a estrutura espiritual da igreja. E nós temos muito desses aqui ainda. E o pastor Monteiro naquela época, como é que era?
Não, o pastor Monteiro, eu costumo falar sempre para ele, brincando, pastor, olha, eu lhe conheço desde o tempo que o senhor pulava do púlpito, ele, lá da plataforma ele dava um salto pro corredor e voltava pulando. Por que ele fazia isso? Ele estava ministrando, né? Tava bem novinho ainda, né? Podemos dizer assim, são 23 anos atrás, hoje ele está com 75, mas ele tinha esse vigor, aí ele estava ministrando, ele pulava, e depois para voltar num salto ele voltava. Eu digo, pastor, eu sou desse tempo que o senhor pulava, né, de lá para cá e daqui para lá, né? Hoje a gente já não tem como fazer isso, mas de vez em quando eu lembro desse estilo dele. Mas o perfil de mensagem, de cobrança, era o mesmo? Olha, Deus é testemunha, algumas pessoas já ouviram eu falar isso muitas vezes. Coração perdoador, igual o do pastor Monteiro, eu particularmente não conheço alguém com coração mais perdoador, mais amoroso do que o dele. Em termos de ministração, tá melhor, porque a vida do crente é assim, né? Então, hoje, o pastor Monteiro, na sensibilidade, com o Espírito Santo de Deus, naquilo que ele repassa para a igreja, tá mais aprimorado, com certeza absoluta. Então, e o seu ministério com a EFAL, com a EBD, assim, antes disso, como que foi o seu ministério? Como que começou? Qual foi o seu chamado, o seu perfil? Quando eu passei a congregar... assim, quando o senhor começou aqui, o senhor já trabalhava com a igreja? Não. Eu tinha envolvimento com a igreja que congregava, mas não que eu tivesse aversão a ministério, a pastoreio, não. Pelo contrário, eu já tinha uma confirmação de Deus em relação a isso, mas é aquela história, né? Meio que de Jonas, não queria. Então, quando eu vim para cá, foi nessa condição, apenas como membro. Mas logo em seguida, eu tive uma experiência de chamada ministerial e na época eu era representante de medicamento e eu entreguei, então, o que estava fazendo na época. E poucas pessoas ficaram sabendo disso. Nem o pastor Monteiro na época ficou sabendo. Depois foi no particular, ele percebeu que eu não estava trabalhando, a filha dele tinha entrado, a Ludmila também na propaganda médica, e ele, você não está mais na propaganda? Eu disse, não, mas por quê? Aí eu fui explicar para ele o porquê da convicção agora de que Deus estava me chamando. E aí eu comecei a fazer seminário, né, aqui. Então, no início, apenas como seminarista, mas 2 anos depois... Tá, então, quando o senhor largou o trabalho de propagandista, o senhor já foi com a intenção de entrar para servir, para trabalhar com a igreja? Sim, eu larguei e já fui fazer seminário. O senhor foi militar, não foi? Fui militar, só 1 ano só. Ah, só 1 ano apenas. Como é que foi essa história? Não, eu entrei, na verdade, porque já namorava com a minha esposa, né? Nós conhecemos bem novinhos, eu com 16, ela para completar ainda 16. E para não ficar dependendo de papai na época, né, de quer lanchar, quer no cinema, eu disse não, eu vou servir para que eu possa ter o meu dinheirinho, né? Então não tinha intenção de seguir na carreira militar. Jogava bola na época, né? Pensava ser jogador como muitos jovens, mas foi só 1 ano e serviu para casar, porque durante o período que eu fiquei no quartel servindo foi o período que eu casei com a minha esposa, foi em 1987. Vocês casaram com adolescentes? Então? 19 anos. Ah, olha aí. 19 anos, estão caminhando para 32 anos já de matrimônio, se Deus quiser. Que legal. Pois é, então aí quando eu voltando lá para o início, né, que a gente estava falando, quando eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a fazer seminário. Não, mas rapidinho, quando eu lhe perguntei que você era militar, foi porque, assim, a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar do senhor, eu ouvi por alto alguém me dizer que era militar. Tinha sido militar. E na minha mente, o senhor era, tipo assim, militar de carreira, não, tal, tá vendo? O pessoal não sabe. O tempo passou, não tenho o que fazer mais não, né? Não tem como voltar atrás. Mas eu gostei de servir. Eu disse que eu servi muito bem, não tive nenhum tipo de contratempo ali dentro, não. Fazer as coisas direitinho, né? Porque... Não, mas é um aprendizado a disciplina é extremamente importante na vida do ser humano. E ali a gente está sempre debaixo de disciplina, né? Sim. Então, tirando essa parte aqui do militarismo, né? Então, aí já no ministério, quando eu estava no seminário, no 2º ano, a igreja ela sofreu assim um grande avivamento, podemos dizer aqui, de muitas pessoas. Nós saímos de 2 cultos para 3 cultos aos domingos, muitas conversões. Tiago, nós chegamos a ter dias de ter 64 conversões num dia nessa igreja. Isso era que ano que você está falando? Coloque isso aí 20 anos atrás, mais ou menos. Na década de 90, por aí, final 20, 22, isso. Então, aí o pastor Monteiro me convidou para tomar conta dos novos convertidos. Então, foi a primeira missão aqui na igreja, delegado pelo pastor Monteiro. Para mim foi exatamente coordenar as visitas
e abrir fichas para quem estava entregando a vida a Cristo. E durante 5 anos e meio eu fiz isso, eu e minha esposa, uma equipe que nós montamos na época. E tem muitos frutos hoje ainda desse trabalho, né? Era o trabalho da consolidação que hoje está debaixo da liderança do pastor Delso Tainara. Cara, gente boa. Delso. Vem para cá também, né? Uma Com hora certeza. vem. Então, essa foi a minha primeira experiência em liderança aqui na IBMA. Depois de 5 anos e meio, o pastor Monteiro me desafiou a assumir a rede de adolescentes. Então, naquele momento, eu tinha que dividir tarefas, né? Consolidação e rede de adolescentes. Continuei com a consolidação, até achando que não ia demorar muito nos adolescentes. Não era muito o meu perfil. As pessoas dizem que eu tenho um semblante meio sisudo e tal, né? Quando ministro, outro dia até uma irmã disse, pastor, o senhor acha graça, porque eu contei uma piada no púlpito. Mas, assim, quando eu estou ali, eu estou direcionado a pregar a palavra, né? Muito voltado para isso. Mas, de vez em quando, a gente libera um sorriso e conta alguma piadinha assim, mas é difícil. Então, por conta desse meu perfil, eu até achei que não ia demorar muito com os adolescentes. Mas Deus deu graça e eu fiquei 8 anos e meio à frente dos adolescentes. Então, só um detalhe. Então, o senhor achou que era algo desafiador lidar com os adolescentes, porque como é que eu vou lidar com essa turma se eu sou meio sério? Como é que eu vou lidar com esse pessoal descontraído? Exatamente. Adolescente como eles dizem, é outros papos, né? Então, eu precisa ter um jogo. Essa experiência eu tinha, mas eu precisava entrar no coração deles. Sim. Então, isso foi um desafio para mim. E desse período, desse trabalho, teve algo que marcou a sua vida, a sua memória? Teve algum episódio assim que o senhor lembre? Tem vários, Thiago, vários, mas assim, o que eu poderia dizer... Que seja específico assim de lidar com adolescente? Sim, quando nós assumimos a rede adolescente, a antiga liderança que estava à frente, eles me procuraram e falaram que achavam que tinha terminado o tempo deles, porque estava uma outra liderança assumindo, e eu os abençoei. Eram 22 jovens que lideravam os adolescentes. E eu tenho disso, sabe? Se alguém chega e diz, olha, Deus falou, então eu não vou questionar. Eles chegaram comigo, falaram que Deus tinha confirmado para eles, que aquele tempo tinha passado, e eu os abençoei. E aí fiquei, na verdade, sozinho na liderança com a minha esposa. Ou seja, no final de semana nós tínhamos 22 pessoas cooperando comigo. No final de semana seguinte, era eu e minha esposa. Isso trouxe uma queda, um esfriamento para a rede de adolescentes. Eles sentiram muito. E eu lembro que, liderando os adolescentes, eu de fato, líder, eu e minha esposa, uma reunião que tinha aproximadamente 120 adolescentes, apareceram 36 apenas. Porque eles eram muito ligados à antiga liderança. Essas transições são sempre problemáticas, né? Então, às vezes até traumáticas, às vezes. Mas aí a fase nova que precisa se estabelecer com paciência, isso vale de ensinamento para as pessoas que de repente venham viver isso na frente, né? Quando virem uma queda de repente de quantidade de pessoas, não se desanimem, porque é a oportunidade de você abrir e fazer o seu próprio trabalho, colocar sua personalidade, colocar sua visão, e se deixar ser usado, né? Então, o que eu destaco, eu estou construindo para falar o que é que eu destaco nessa experiência de 8 anos e meio, exatamente porque nessa reunião de 36 adolescentes apenas, nós não tínhamos ninguém nem para tocar mais. Porque essa liderança, eles também eram voltados à área da música, né? do teatro, tudo ali, esses 22 jovens, eles faziam essa parte toda aí. Então, nós fomos pro louvor num CD, um aparelhozinho, microsystem, colocamos o CD, e quando terminou aquela reunião, uma adolescente procurou e disse que a rede estava triste. Eu disse, olha, a rede não sou eu quem faço, a rede vai ser feita por vocês. E aí, a partir daquele momento, nós fomos desafiados por Deus de dar um novo rumo, uma nova cara para os adolescentes. E aí nós fomos atrás de ajuda. E lembro que a primeira ajuda a quem eu recorri foi o próprio pastor Jair, que está conosco aqui. Como ele é líder do louvor, ele disse, nós vamos fazer então aqui um apanhado aqui de quem canta, quem toca no nosso meio, né? E aí nós fomos fazer a tal da triagem, né? A peneira. A peneira. E o pastor Jair, como tem todo esse tato, nós marcamos 2 vezes na semana essa reunião, e eles vinham, tocavam, cantavam, e nós fomos tirando quem tinha o talento para isso. E de repente, nós não tínhamos ninguém tocando, nós montamos 2 grupos de louvor. Nós passamos a ter rodízio. Um sábado tocava um grupo, no outro sábado tocava outro, e hoje, a maioria dos músicos hoje, uma grande parte que toca hoje na igreja, que já são adultos, casados, saíram de lá dos adolescentes. Essa experiência me marcou muito. Eu olho, às vezes, tocando, eu vejo o Petri, que está hoje lá em Joinville, mas Petri começou comigo, o Rafael começou comigo, o Leonardo começou comigo,
eu chamo ela de Lulinha, né? Aquela jovenzinha que toca guitarra. Tu começou comigo, a Larissa, né? Eu chamo ela de Lulinha por causa do pai. Então, começou comigo também. Então o Mônaco, isso é gratificante. Então, muitos deles estão aí tocando hoje. Então, foi uma experiência marcante, logicamente, contando com a ajuda do pastor Jair, como eu já mencionei. E aí, depois veio o Júnior, a Cris, outro casal abençoado para nos ajudar. E nós conseguimos, pela graça de Deus, ficar 8 anos e meio coordenando esses adolescentes, fazendo retiros abençoados com ele. Cresceu bastante a rede adolescente. Nós congregávamos, as nossas reuniões eram aqui no anexo 1, aqui na frente do templo. Então, começou a encher. E aí, procuramos o pastor Monteiro. O pastor não tem como ficar aqui. Aí eu chamei ele um dia para ver como é que estava a rede adolescente. Ele veio, trouxe uma palavra, viu muita gente e disse, então vamos para o templo agora. E a gente veio para o templo, né? Então, foi muito bom. E assim, para mim, marcou muito o ministério, né, que Deus confiou a mim. E hoje nós estamos uma outra função agora já, né? Tá. Pois é, mas olha, com certeza isso marcou a vida de muitos adolescentes, né? Direcionou a vida espiritual deles. Eu, assim, por curiosidade, quando era adolescente, a minha família ia para a igreja Batista Sião. E o pastor Gidalfo, o pastor Nelson, né? Sim. Poxa, o pastor Nelson até faleceu um tempo desse aí. Exatamente. Mas, a minha família é aqui. Eu sou sobrinho do pastor Monteiro, do pastor Edilma. E, assim, eu sempre tive uma proximidade com a IBMA. E quando tinha os koinonias, eu ia. E tinha os koinonias lá no Lírio dos Vales. E eu tenho memórias, assim, de ir pro koinonia, de ver o pastor Marcelo, jovenzinho, a pastora Andresa cantando no louvor. E essa rotatividade, né, de você ver certas pessoas. Por exemplo, tem o Charles, que trabalha aqui na igreja, Sim. funcionário. Eu lembro dele tocando saxofone. E ele tocava sax, eu até me casei aqui em 2007, com a minha esposa Antiane, e ele tocou no meu casamento. E assim, é interessante ver Sabia disso aí, Jair? Escondendo o jogo, o Charles, olha. O Charles tocava saxofone, né? Era? Poxa, mas ele tocou anos aqui, saxofone. Será que eu tô enganado? Mas eu tenho foto dele no meu casamento tocando ali no fundo. Então, assim, eu lembro da pastora a Brena Heiker. Sim. Ela era do louvor também. Sim. Então, e o louvor da IBMA sempre foi algo que me chamava muita atenção quando adolescente. Porque era diferente da igreja que eu ia. E mexia comigo de uma forma diferenciada. Né? Às vezes a igreja tem uma identidade diferente. E para mim, na época que não era daqui, a identidade que eu tinha da IBMA era um louvor que me tocava. Era um louvor diferenciado. Tiago, mas quando eu fui convidado, Gilson, lembrei o nome do rapaz, ó, Gilson, Gilson. Abraço pro Gilson, tá lá no Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro. Gilson casou depois com a Thaís. Foi o que me impactou. Eu não estava bem espiritualmente na época, né? Eu tinha passado por essa experiência espiritual, mas envolvido no trabalho, estava frio, na verdade, como a gente fala, o crente frio. E eu queria me reencontrar com o Senhor. Tinha andado por outras igrejas, mas não casava, não combinava. Então, quando cheguei aqui, o louvor me cativou também. Digo que naquele momento, o que me fez ficar aqui foi o louvor também. Eu achava o louvor... Pois é, e o louvor, assim, ele dá aquela amaciada, né? Para depois a gente estar prontinho para a mensagem. E hoje em dia, isso, né, nessa realidade que a gente tem de redes sociais, de mídia, de acesso à informação global, isso acontece comigo com uma igreja internacional, que é o Ministério Hillsong. Hillsong é então, fantástico. Assim, tem fases da minha vida que eu me levantei, que Deus me puxou da lama através de certos álbuns do Hillsong. Por causa das mensagens que eles colocavam, e eu ia aprendendo, ia sendo tocado, o Espírito Santo ia falando comigo. E aquilo, e as pessoas pensam no Hillsong muito como banda, mas eles são uma igreja e tem uma mensagem que mexe comigo. Eu já procurei, a gente falando de podcasts, né? Nessa de encontrar o que você tem interesse para você passar a consumir, eu procurei muitas igrejas e eu consumo material em língua inglesa, né? Eu falo inglês, trabalho com inglês. E eu procurei muitos pastores americanos famosos, mas nenhum deles a mensagem falava tanto comigo quanto fala com o pastor Brian Houston, por exemplo, do Hillsong. E essa oportunidade de você ouvir uma mensagem, de você ser edificado pelo ministério que está lá na Austrália e que hoje em dia está pelo mundo inteiro, só foi possível para mim por conta da internet, por conta deles terem um podcast, por conta deles terem um canal ativo no YouTube.
E isso é algo que a gente pode fazer aqui com a nossa igreja. E que as mensagens que a gente tem aqui, que ficam dentro do nosso templo, elas podem chegar a outras pessoas, de repente com louvor de alguma forma também. Mas voltando ao que começou, foi isso, né? A IBMA sempre teve um louvor com uma identidade diferenciada, muito ungido. Você usa a palavra certa, identidade. Uma das nossas identidades é o louvor. Todo o critério, pastor Jair, pastor Delcio, tem um critério realmente para poder colocar as pessoas, não somente que tenham o talento, né? Mas que tenham o dom. E é interessante que esses dias eu estava ouvindo um pregador fazendo uma diferenciação do talento e do dom. Eu achei muito interessante. Ele diz que quem tem talento, o talento coloca a pessoa de pé diante do público, né? Trazendo especificamente para quem toca, ou seja, quem tem o talento toca e ele é exaltado diante do seu público. Quem tem um dom, não. Quem tem um dom, ele se humilha diante da presença daquele que deu a ele o dom, né? Então aqui tem muita sinceridade nesse aspecto. Não adianta não apenas ter o talento, a necessidade de... Isso que você falou me lembrou com relação à palavra em inglês, porque em inglês a gente tem essas duas palavras, a gente tem talent e tem gift, que gift é o dom. E a palavra dom, que é gift, ela também significa um presente. Então, assim, o presente de aniversário, a birthday gift, é um presente. Mas a mesma palavra que é um presente é a palavra dom. Então, uma pessoa que é talentosa tem a palavra talent. Mas a pessoa que tem o dom, ela é gifted, ou seja, ela é alguém que recebeu algo que foi dado. E recebeu de Deus, né? O dom, então, presente, né? Então, o dom faz com que a pessoa ela se coloque pequena diante de Deus. Ela exalta a Deus com o dom. Então, aqui há muito critério. Eu lembro de uma história muito interessante. Nós recebemos aqui um irmão que é o Henrique Figueira. Inclusive, mora hoje em São Paulo, casou com a filha de um diácono nosso, irmão Antônio. E estão morando lá em São Paulo. E ele já vinha, na verdade, com essa experiência de altar, né? de ministrar, de louvar ao Senhor de uma outra igreja. Mas quando ele chegou aqui, como nós conhecíamos o Henrique Figueira, nós ficávamos naquela expectativa, por quando será que o Henrique vai cantar? Canta tão bem, ele tinha CD gravado na época, mas ele teve que passar por todo um processo aqui, como todos os outros sempre passam, né? Então as pessoas têm que compreender isso. Hoje nós temos aqui, inclusive, retiros voltados para os adoradores, para que eles possam se enquadrar dentro da identidade da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Então o louvor realmente é uma marca muito poderosa que nós temos aqui, com certeza. Né? Glória a Deus. E você diz que gosta, né, do Hillsong. Nós temos mais alguma coisa em comum aí, porque a minha esposa, ela gosta demais do Hillsong. A minha filha mais velha, que mora hoje no sul do Brasil, gosta demais do Hillsong. Inclusive, um dos sonhos dela, minha filha Rebeca, é conhecer o Hillsong. E eu fui levar uma palavra essa semana agora, terça-feira, no aniversário, uma palavra evangelística, para uma irmã da igreja, e a filha dela, que foi adolescente comigo, que hoje já se formou em biomedicina, está indo fazer missões na Austrália, e ela falou para mim assim, e quando chegar lá eu vou no Hillsong. Glória a Deus. Eu tive um projeto aqui na igreja ano passado, que durou alguns meses, chamado Worship Class. Eram aulas de inglês com músicas do Hillsong. E a gente chegou a fazer aqui por várias semanas e as pessoas que participaram curtiram muito. E eu vou dar uma repaginada nesse Worship Class com o podcast. Eu vou ter episódios onde eu vou pegar determinadas músicas e vou traduzi-las, explicar e colocar os termos em inglês e tocar a música. Que bom. E aí a gente vai ter também para as pessoas, né? Às vezes para você aprender certas coisas que mudam a sua vida, como aprender uma segunda língua, seja ela qual for, você só precisa de um estímulo, você precisa de uma referência. Né? Quando eu era criança, por exemplo, era o meu pai ouvindo os country music que ele gostava, era na minha igreja recebendo um pastor de fora. Então, tenho um menino, eu morei em Altamira durante 7 anos, e eu fazia tradução lá. E na época que eu estava em Altamira, eu fui na igreja quadrangular de lá. E teve um evento, uma cruzada de missões, que eles trouxeram os pastores de fora e eu fiz a tradução simultânea. E tinha um garoto, um jovem, assim, de uns 14 anos na época, que ele me viu traduzindo lá, e ele me conhecia, e naquele dia Deus plantou a semente no coração dele, que era isso que ele queria fazer. Ele queria conseguir traduzir algum dia. E aí depois que eu vim embora de Altamira em 2014, já estou aqui há alguns anos, ele me mandou uma mensagem no Instagram, me achou e disse, olha,
lembra daquele dia? Tá, naquele dia, por sua causa, eu quis estudar inglês. E eu fui lhe procurar, ele me procurou mesmo na época, eu dei umas recomendações do que fazer. E ele seguiu, ele estudou, não tinha muita condição, mas se esforçou muito. E ele conseguiu um trabalho na empresa da construção de Belo Monte, lá em Altamira, com inglês. E ele estava fazendo traduções para equipes que iam na empresa, trabalhando com inglês. E eu fui a esse canal de inspiração para esse menino. Mas assim como outras pessoas foram para mim. E assim, de repente, né, ensinar uma música é o que vai estimular alguém a aprender a falar inglês no futuro. E não é só uma questão assim de gostar do inglês, que é uma língua muito bonita, na verdade, mas há uma necessidade hoje, dependendo da área que você trabalha, o inglês é extremamente importante. Algo que me falta, sabe? Eu até conversei contigo, né, Sim. nessa semana, falando que é algo que eu vou buscar também, porque é algo que para quem ministra, eu acho que o inglês passa a ser bem essencial. E que nunca também. É tarde, viu? Não Então, a hora que a gente começar, o pouco que o senhor aprender já vai fazer a diferença na sua compreensão e no tipo de informação que você tem acesso. Com certeza. Bacana. Então, ó, voltando no que a gente iniciou a nossa conversa aqui, né? O senhor estava me dizendo que essa questão da história da igreja batista missionária era algo que o senhor já passava para aqueles novos membros que queriam vir para cá, né? Isso. Então, como eu estava te dizendo, nós colocamos na grade curricular da EFAL essa disciplina, que era a história da igreja, da IBMA, e a gente dava uma pincelada sempre na história de uma forma geral. Porque se a gente parar para pensar, Thiago, quando Cristo foi assunto aos céus e deixou os discípulos com essa missão de anunciar o evangelho, nós sabemos muito bem que até o momento ali não existia nenhum tipo de denominação. Era a igreja de Cristo, onde exaltava Cristo e pregava o evangelho de Cristo. Mas com o passar do tempo, né, de repente, denominações surgiram. E eu costumo dizer assim, que eu sou bastante curioso. Eu digo, como é que surgiu? Se não tinha, de repente passou a surgir isso como, né? Por isso que eu perguntei você nesse podcast, né? Eu perguntei logo, como é que surgiu? Eu sou curioso. Então, naquele dia que você me falou, eu fui pesquisar. Eu vi realmente que no Brasil tem pouco ainda. Alguns programas estão usando já, mas não são muitos, não. Uhum. Mas então, como é que surgiram as denominações? Né? A gente tem que entrar na história, na verdade. Quando os discípulos eles foram visitados pelo Espírito Santo de Deus, que nós conhecemos ali como Pentecoste, aquilo foi muito bom para eles. Eles estavam vivendo um tempo que eles nunca tinham vivido, né? Então a igreja se concentrou em Jerusalém ali, mas o ide por todo mundo e pregar o evangelho passou a não existir. Então, em cima de uma perseguição, a igreja, então, despertou para anunciar o evangelho. Então, eles começaram a percorrer toda aquela região pregando o evangelho. Mas aí, de repente, aqueles discípulos que pregavam só o evangelho, a gente vai estudar a história e ver que aparece a igreja romana. Não é? Então, como surgiu a igreja romana? Então, a gente precisa entrar na história para compreender isso. E a história nos informa de que foi exatamente a questão ali de Constantino, pela aquela experiência que ele diz que teve através de um sonho, e estava à beira de mais uma batalha contra Magêncio, e ele afirma que teve uma visão onde ele viu uma frase nessa visão que dizia: sobre este símbolo vencerás. Então ele ali manda pintar uma cruz em todos os escudos dos seus soldados e parte para a batalha, confiante que ele venceria. Só a título de informação, porque esse é um dos objetivos do nosso podcast, é levar conhecimento da forma mais simples possível a todo mundo que estiver ouvindo. Então, a gente vai lidar com coisas específicas, técnicas também. Mas o senhor mencionou Constantino. Quem foi Constantino mesmo? Constantino, na verdade, até nesse momento, ele era um general, né? Ele era um general, Roma estava brigando entre si. A gente tem que entrar na história, isso aí toma um pouco de tempo, porque existiam 4 pessoas, porque o império ele foi dividido em 4. Né? Tinha o governante maior, o imperador ele ficou muito grande, as conquistas eram grandes demais, o território era imenso, então decidiu dividir em 4 e cada um tomava conta de uma área. Uhum. Mas após a morte aí, de Caro, que era esse imperador que teve essa ideia, o que acontece? Os outros que estavam governando começaram a brigar pelo poder, certo? Ou seja, eles dividiram em 4, enquanto Caro estava vivo, eles estavam debaixo da liderança de Caro. Mas a partir desse momento, então, após a morte de Caro, o que acontece? Eles começam a brigar entre si para ser o imperador maior.
né? A questão da vaidade do coração do homem, né? Então, é nesse aspecto que surge Constantino, que ele é um desses que está em busca também de tomar conta de todo o território como imperador. E Magêncio era o outro, estava do outro lado, tá? Já tinha conquistado, então os dois precisavam agora se enfrentar para ver quem ficaria como o grande imperador. E Constantino vai para essa batalha com Magêncio, debaixo dessa visão que ele disse que teve, e essa batalha é conhecida como a Batalha da Ponte de Milvio, e ele vence. Quando ele vence, então ele atribui a vitória a algo divino. Então, quando ele atribui algo divino, a partir daquele momento, ele disse que a religião dele seria a religião cristã, do qual a sua mãe já era. Então, quando Constantino, um imperador vitorioso, venceu o Magêncio, que era poderoso, na verdade, tinha um poderio de exército maior do que o dele. Então, ele atribui a sua vitória a Deus. E ele se intitula cristão a partir desse momento, os seus súditos ficaram do lado dele. Aquela história, acordando puxa-saco, né? Que a gente fala. Então, se Constantino é cristão, eu também sou a partir de agora, mas sem convicção cristã, de fato. Entendo. Então, era uma coisa só religiosa, só para seguir o grande líder. Ok? Então, Constantino, ele diz que a partir daquele momento, a religião dele e a religião oficial do seu império passou a ser a religião cristã. Até aí tudo bem, isso era só na boca. Mas quando Constantino morre, assume agora o império Teodósio I. E ele vem através de documento, de édito realmente, né? E ele consolida essa ideia de que a religião cristã era a religião oficial do Estado. E aí sim agora surge uma religião oficial do Estado. E quando Roma passa a ser essa religião. Então surge a primeira religião. A religião católica romana, porque ela é a religião ligada ao Estado. É interessante que aí a gente vive uma realidade completamente diferente do que a gente tem hoje, né? Que é o Estado que não é laico, né? É o Estado que ele tem uma religião e que ele impõe essa religião sobre o seu povo. Antes disso, eles eram politeístas, né? Eles tinham os seus múltiplos deuses. Roma ele tinha uma característica de escravizar os povos conquistados muito interessante. Era através de impostos, altas taxas de impostos. Eles escravizavam também roubando a cultura, porque eles impregnavam a sua cultura e o povo que era escravizado ali, que era levado, né, para ser subjugado, eles acabam perdendo com o passar do tempo a sua cultura também. E além disso, eles deixavam o povo ter essa liberdade religiosa. Então eles roubavam a cultura, mas davam a liberdade religiosa. Só que quando um povo ele era levado escravizado e subjugado, e eles tinham que acabar servindo a religião de Roma, porque Roma os levou para lá e eles tinham então que seguir a religião do líder. Era algo que era impositivo também. Então eles acabavam levando as suas convicções religiosas, porque eles eram politeístas. Aí, além de eu explicar aqui como surgiu a primeira religião, né, ligada ao Estado, como é que surgiram então, para dentro da igreja cristã, as imagens? Exatamente esses povos que eram escravizados, eles tinham a sua forma de adoração. Então, como Roma não proibia eles de continuarem adorando da sua forma, eles traziam a sua adoração para dentro da religião de Roma. E daqui a pouco começou a misturar. Entendeu? É o tão falado sincretismo religioso. Sincretismo, exatamente. Era mais ou menos assim, olha, você tem que ser a partir de hoje cristão, porque, olha, Teodósio I é cristão e é uma religião oficializada. Aí ele, tá bom, eu vou ser cristão então, até porque o líder é a religião de onde eu estou, mas é o seguinte, tem problema se eu levar isso aqui, essa canetinha para adorar, porque eu adoro essa caneta aqui, sexta-feira, tem problema? Não tem. Então aí começou a surgir né, as imagens dentro de uma igreja cristã. Então foi assim que surgiu. Então surge a primeira igreja e surge as imagens dentro dessa igreja cristã. A gente precisa compreender um pouquinho da história, porque as coisas não aconteceram assim, rapidamente. Só para eu me situar, isso daí era quanto tempo depois do que a gente vê ali no livro de Atos, por exemplo? Olha, isso aí é aproximadamente no ano 312. 312. Tô por fora da diferença. Quanto tempo depois lá? Acho que isso daí devia ser... Atos, vamos dizer, igreja, anos 70, mais ou menos. Por aí, tá? Então aí já aí no ano 312, mais ou menos, isso aí. Então, o que acontece? A igreja, a partir desse momento, você tem uma igreja oficial, ou seja, surge uma denominação. Você tem dentro dessa igreja oficial agora a adoração a outros deuses, a ídolos, ou seja, entra agora aquilo que era abominável para Deus, começa a surgir. Idolatria. E só que Roma ela começa então a alcançar outros povos e os outros povos começam a trazer, como eu já expliquei,
as suas formas de adoração para dentro da igreja. Mas Deus não dorme, né, Tiago? Deus não dorme, e a gente sabe que a reforma surge exatamente quando essa igreja oficial romana, ela começa a perder de uma vez por todas qualquer identidade com o Deus criador dos céus e da terra. E aí no ano de 516 e 517 surge o reformador Lutero e traz essa mudança novamente por uma adoração pura, uma adoração somente a Deus, porque ele começou a questionar isso. A história nos mostra muito bem. Essa é uma fase fascinante, né? Porque assim, pra gente que acredita que Deus age através dos seus servos, né? Usa as pessoas como instrumentos para fazer a sua vontade, é interessante ver como que a experiência de vida dessas pessoas, a relação delas com Deus e como Deus as usou. Isso me lembrou... tem um programa que tinha na Netflix um tempo desse, com o Tyson, Degree Tyson. E ele tinha um programa chamado Cosmos, que ele fala sobre o universo, a formação do planeta, tudo. E ele toca nessa questão da religiosidade, e tem até uma animação muito, muito bonitinha de um indivíduo nesse período ali, pré-reforma, que eu não lembro o nome, mas é uma história muito interessante, que era um monge da Igreja Católica, e ele teve uma visão. Ele tinha uma visão, ele disse que ele não sonhou, ele disse que ele teve uma visão, ele foi levado para fora do corpo dele, e eles ilustram lá de uma forma muito legal, no primeiro episódio do Cosmos, e onde ele via, Deus mostrava para ele o universo, Deus mostrava para ele a Terra, e mostrava para ele a importância dele ter acesso à Bíblia, né? E ele começou a ter problema com isso, da igreja proibir as pessoas de terem acesso à palavra de Deus. E ele começou a criar um movimento meio ali, que a igreja começou a olhar de uma forma negativa, e ele acabou morto, né? Como essas pessoas que são revolucionárias acabam sendo caladas, né? E Lutero foi um revolucionário. E foi o que tentaram fazer com ele, tentaram calá-lo, né? Calar Lutero, armaram contra ele, quando ele escreve as 95 teses e coloca ali no castelo de Wittenberg, né? Então, ele passa a ser perseguido. Mas eu tenho certeza que Deus o guardou para que essa reforma realmente acontecesse. Agora, é algo interessante, né? Eu falei lá no início a perseguição da igreja primitiva para que ela crescesse. E nesse momento, com a reforma, existe novamente uma grande perseguição. A igreja católica perseguindo, né, os reformadores, Lutero é um deles, não foi o único, mas é o que mais é evidenciado. E a partir desse momento, a igreja ela tem que fugir para não morrer. Ou seja, quem aceitou essa verdade, se apropriou dessa verdade que Lutero levanta essa bandeira, passou a ser perseguido. E essa perseguição, então, começa a fazer com que os cristãos dessa época comecem a sair dessa região e buscar outras regiões mais de paz. E é aí que surge a primeira igreja batista. Ela surge exatamente assim, através de uma fuga por conta das guerras. Então, eles vão para a Holanda, e ali na Holanda é que surge a primeira igreja batista. Surge na Holanda, em Amsterdã, já no século XVII. Engraçado que já existia nessa região um grupo de irmãos que professavam a fé cristã, mas eram os menonitas. Então, como eles eram bem organizados já, os menonitas, os batistas que chegaram ali, em Amsterdã, chegaram a se reunir com eles. Mas como tinha uma divergência doutrinária, eles decidiram sair do meio deles, agradecer o tempo que foram acolhidos. Então, eles fundam ali a primeira convenção batista, a primeira igreja batista, lá na Holanda, em Amsterdã. E eles eram chamados batistas porque eles queriam sair batizando a galera, é isso? Não, as pessoas até confundem com os anabatistas, né? Porque o que aconteceu é o seguinte: como a igreja católica batizava criança, quando houve a reforma, eles compreenderam que a Bíblia não mostrava esse tipo de ensino. Então, eles começaram a ser rebatizados depois de grande, né? Ou seja, não, eu quero professar a fé cristã em Cristo, mas da forma correta. Então, eles passaram a ser batizados de novo, a igreja, os irmãos que estavam agora congregando na igreja batista, né? Então, o nome do fundador foi John Smith e Thomas Helves. Eles foram as pessoas que fundaram a primeira igreja batista na Holanda, em Amsterdã. Depois, eles saem de lá, voltam para a América, né? Quando eles voltam para a América, eles já estavam mais organizados, eles fundaram já na América uma igreja batista, já totalmente organizada, com documentos, assim, com as suas doutrinas. E isso acontece no ano de 1608, 1609. E a perseguição ela continua, então um grupo de pessoas tem que sair da sua região para também não morrer.
E é quando parte dessas pessoas vem para o Brasil. E muitos deles já com essa convicção batista, dessa doutrina batista, então eles vêm para o Brasil. E quando eles chegam no Brasil no ano de 1865, em meio à Guerra Civil Americana, eles vêm então e eles fundam a primeira igreja batista no Brasil, que há uma divergência, inclusive. Alguns dizem que foi na Bahia, né? Mas outros dizem que foi em São Paulo, no interior de São Paulo, em Americana. Há uma divergência até hoje, né? Onde foi primeiro? Então a história conta o seguinte, que a da Bahia, ela surgiu primeiro, mas ela não foi organizada com documento, enquanto que a de Americana, em São Paulo, surge depois, mas ela se organiza com o documento. Então, é mais ou menos assim. Cadê a foto? Não tem, então não vale. O que vale é a foto, né? Só então, quer fazer as coisas sem registrar, né? Aí não dá. Então vem a história. E a partir daí, então, que surge a primeira igreja batista no Brasil. E, novamente, debaixo de uma perseguição, surge outro grupo de irmãos. Qual foi essa perseguição? Já foi na década de 60. Foi quando essa igreja batista, que nós chamamos de tradicionais, alguns irmãos foram visitados pelo Espírito Santo de Deus. Rosalia era uma americana, estava no Brasil, orava muito pelo avivamento no meio dos batistas, porque as igrejas se organizaram, mas com o passar do tempo havia um culto sem alegria, um culto sem avivamento, sem amor. E os Estados Unidos já estava vivendo esse avivamento, e Rosalia, como veio de lá, ela veio com esse coração cheio de fulgor, né? de fogo do Espírito, e ela começou a orar para que isso acontecesse no Brasil. Ela encontrou alguns aliados aqui com a mesma proposta, Ernesto Nini, Rosivaldo de Araújo, são alguns desses pastores, que foram também avivados aqui, e de repente esse avivamento começa a acontecer no meio das igrejas batistas, na década de 60. Década de 60, 1960? 60, entre 60 e 65 esse avivamento, então já entendeu? É geração próxima nossa. Já bem aqui. próxima. Então o que acontece? Esse avivamento chega nas igrejas batistas, isso assustou, né, os nossos irmãos batistas tradicionais, e num determinado momento eles pediram que algumas igrejas avivadas saíssem no meio deles, saíssem da convenção. Olha, monta uma convenção para vocês, que vocês estão diferentes da gente. O novo assusta, né? E é nesse mover que surge a Convenção Batista Nacional. Tá? Então, aí uma história que tu já sabe, que você congregou, falou pastor Gidalfo, né? Pastor Gidalfo, ele foi o fundador dessa igreja, na verdade. Ele veio da Bahia, foi Gidalfo, e o irmão dele, o Simval. Né? Essas informações que eu vou te passar a partir de agora, eu ouvi deles. Bem, o pastor Gidalfo, quando eu era criança, que eu ia pra igreja, ele já era bem velhinho. Bem velhinho. Então, assim, esse daí eu não duvido nada. Para você ter uma ideia, nós estamos 46 anos na Igreja Batista, completamos no final agora, dia 28 de novembro, 46 anos. Quando nós completamos 30 anos, eu fui com o pastor Jefferson fazer uma entrevista com o pastor Gidalfo. Porque como ele foi fundador, ele tinha muito a nos informar. E ele foi fundador dessa Igreja Batista Missionária. Dessa aqui? Dessa aqui. Tá, quando ele veio de lá da Bahia pra cá. Então a história que ele me contou é o seguinte, nós levamos um gravadorzinho e ele passou pra gente. Eles foram avivados na Bahia, no interior da Bahia. O Espírito Santo os visitou. Foi a experiência que me fez vir para a missionária. Foi esse avivamento. Então, eles foram avivados, foram tocados. E esse avivamento, não estou falando de falar em línguas, que é uma confusão às vezes. Você lê o capítulo 10, 11 e 12 de 1 Coríntios, você vê que Paulo, quando fala ali dos dons do Espírito Santo, ele não está falando só do falar em língua. Então, esse avivamento não era o falar em línguas apenas. O falar em línguas é apenas um dos dons do Espírito, dentre tantos. Então, as pessoas precisam compreender um pouquinho melhor a respeito disso. Então, eles foram avivados, e a experiência que eles tiveram com o Espírito Santo de Deus foi que os impulsionou para o norte do Brasil. Ele me falou naquele dia da entrevista que nós tivemos ali, que o Espírito Santo confirmou para ele e para o irmão dele que eles deveriam abrir mão de tudo que tinham lá. Eles tinham vida ali, eles tinham fazendas, eles já viviam ali naquela cidade. Então eles vendem tudo e vêm direcionado pelo Espírito Santo para o norte do Brasil. Olha, e essa é uma atitude que requer muita coragem e fé, né? Porque é difícil você abrir... Uma coisa é você ir, largar tudo quando você não tem nada. Exatamente. E outra coisa é você largar tudo quando você já está estabelecido, né? Eu vi uma frase interessante de uma pessoa essa semana, uma pessoa muito humilde, e a história é o seguinte, eles dormem num albergue, e o albergue estava sendo investigado, lá em São Paulo agora essa semana. Então, colchão contaminado, tudo ruim, eles estavam dividindo sabonete em 4 pedaços. E aí perguntaram, dá para tomar banho? Ele disse, para que não tem nada.
metade é o dobro. Aham. Né? Então, quem não tem nada, Aham. metade é o dobro. Então, o cara vai, não. Mas no caso deles, não. Eles tinham uma vida toda organizada. Família, fazenda, ou seja, eles vieram debaixo de fé e de obediência. Isso é missão, né, pastor? Isso é missão. É você tem uma missão de Deus, algo para que você cumprir, e você larga tudo e vai cumprir a missão. Tiago, no dia dessa entrevista, eu, assim, não conheci o pastor Gidalfo pessoalmente, mas a partir daquele dia, eu o amei de uma forma diferenciada. Porque já o amava sem eu conhecer, porque o evangelho é amor, né? Mas eu amei diferenciadamente, porque realmente eu levei em consideração isso. Um homem que abriu mão de tudo. Eu digo que ele fez o caminho contrário, abriu mão de tudo para vir fazer a vontade de Deus aqui. Aí a história que ele conta é que, chegando aqui, mas no caminho eles vinham evangelizando, Tiago. Quando eles vieram da Bahia, eles paravam à noite para pernoitar. Onde eles paravam, eles compraram jipes, geradores, e tinha músico entre os familiares deles. Então eles pegavam esses geradores e iam para as praças. E eles acendiam aquelas lâmpadas, né, era muita escuridão nessa época, os interiores. Então, uma praça, de repente, com iluminação, isso atraía a atenção das pessoas. Eita, parece né? mosquito, né? Aí o pessoal chegava nas praças, eles faziam culto, tinha alguém que, não lembro agora, mas tocava acordeon da família. Olha, falando em né? família, ele tem uma família enorme, né? A família Muito, Figueira. Muito grande a Deve ter família. mais de 6 filhos, pelo menos, aí. Inclusive, a minha família... Eu tenho tias que casaram com filhos dele. E eu tenho um pessoal em Manaus lá. uns É muito primos grande, meus. exatamente. Então, e eles faziam culto evangelístico até chegar em Belém. Quando chegaram em Belém, então vamos fazer culto evangelístico em Belém. Eles começaram a fazer aqui na frente do terminal. Para quem está nos ouvindo aí e não sabe, a nossa igreja é bem próxima do terminal rodoviário aqui de Belém do Pará. Uhum. E aí, fica a poucos metros. Eles começaram a quinta-feira à noite fazer culto público na frente do terminal. Muitas pessoas entregavam a vida a Jesus. Isso era que ano? 70, mais ou menos, 70, 72, por aí. Porque a igreja foi inaugurada em 73, se não me falha a memória. Uhum. Então, as pessoas aceitavam a Cristo e algumas igrejas aqui próximas, sabendo já que isso virou meio que uma tradição nesse momento, eles já iam para lá na quinta-feira. Quem entregava a vida a Cristo, esses irmãos de outras igrejas pegavam essas pessoas e levavam para as suas igrejas. Foi quando eles pensaram assim, nós precisamos organizar uma igreja. Porque eles estavam semeando, na verdade, mas... E não tinha uma igreja constituída. Uhum. Então, não vamos organizar uma igreja. Então, foi quando eles decidiram, número de 13 pessoas aproximadamente, se reuniram e vamos atrás de um lugar. E aí entra o pastor Edilson Braga, que é um pastor muito querido nosso, lá de Tucuruí, que na época era bem novinho, trabalhava ele era corretor de imóvel. Ele conseguiu o primeiro terreno, que é aqui na frente, que era conhecido como Ferro de Engomar. Ele conseguiu esse terreno e a igreja, então, compra esse terreno, a igreja organiza... uma igreja com documentos, e eles precisavam agora de um pastor, porque Gidalfo e Simval não eram pastores, eram os irmãos, né, missionários. E eles convidaram o pastor Elias Sobrinho, lá de Brasília, para ser o pastor que viesse dar a cobertura para essa igreja aqui. E essa igreja foi inaugurada, então. O pastor Elias se estabeleceu aqui em Belém, né? Que esse não é um nome que me é estranho. Não, ele não ficou muito tempo, porque como ele tinha que estar liderando a igreja em Brasília, ele vinha aqui só de vez em quando, não tinha como dar então eu estou confundindo com outro pastor. Deve ser outro. E aí, então, no determinado momento, ele percebe que não tinha à distância como pastorear a igreja. Então, ele diz que não tinha como ficar à frente, então os irmãos se reuniram e decidiram, então, lançar o convite para um dos pastores que passou por esse avivamento, que foi um dos ícones no avivamento no meio da igreja batista, que foi o pastor Rosivaldo de Araújo. E o pastor Rosivaldo, nessa época, ele pastoreava uma igreja em Recife. Ele aceita o convite, vem de lá para cá. Então, eu considero ele o primeiro pastor da nossa igreja. Muito embora o pastor Elias tenha vindo dar a cobertura aqui, dar a bênção, mas como ele não tinha tempo para pastorear, eu considero o pastor Rosivaldo o primeiro pastor dessa igreja, porque ele veio para cá, veio morar aqui e veio pastorear essa igreja. Foi importado de lá para cá. Isso, aí o pastor Rosivaldo, na verdade, para quem não sabe, tem uma música, Tiago, que é Obra Santa do Espírito. E é muito interessante como surgiu essa música. Essa música ela surge durante esse mover do Espírito Santo no meio das igrejas batistas. Ele foi um dos ícones, como eu te falei, junto com Enéas Tonini, Rosali, foram assim pastores muito usados por Deus. José Rego do Nascimento é outro. Então, eles já começavam a pregar de uma forma diferente. Eles recebiam o convite para pregar nas igrejas, então era aquela pregação avivada. Então, isso assustava um pouco. Só que a igreja ela começou a experimentar isso, os irmãos, né? E aí, o que acontece? É muito interessante essa história.
o pastor Rosivaldo de Araújo, nesse momento, ainda era pastor lá em Recife, e um grupo de seminaristas, no seminário lá de Recife, começou a passar por esse avivamento. O Espírito Santo começou a visitar muitas pessoas. E eles decidiram assim, fazer uma vigília numa sexta-feira. Se reuniram, vão fazer uma vigília. Olha, só para eu colocar aqui as áreas de influência que a gente já teve, né? Por exemplo, veio o pastor Gidalfo com o irmão dele da Bahia, né? E aí agora o pastor Rosivaldo, né? Rosivaldo de Araújo. De Recife. Isso, de Recife. Ok. A convite do Gidalfo e do Simval, junto com os irmãos que fundaram a igreja. Mas antes disso, eu estou voltando um pouquinho para trás, ainda durante o avivamento, né? Isso que o pastor Simval passou, o Gidalfo passou também ali com o avivamento, e o pastor Rosivaldo passou. E esses irmãos seminaristas ali em Recife. Então, uma sexta-feira, eles se reuniram para fazer uma vigília, e durante a vigília houve uma visitação do Espírito Santo de Deus e eles foram impactados. Então, houve assim um barulho santo. Então, muito choro, muito pedido de perdão, muita confissão de pecados. E o reitor ouviu isso. O reitor acorda de madrugada, porque foi um negócio assim, que fugiu um pouco, né, daquilo que é tradicional numa vigília. Isso naquela época não era comum, né? Não era comum. Hoje em dia a gente vê isso aqui todo dia. É verdade. E aí o reitor, ele vai lá, abre a porta, vê os irmãos jogados no chão, chorando, abraçados. E aí no outro dia ele chama esse povo e diz que aquilo ali era só emoção. Que aquilo não era espiritual, que aquilo era emoção. E ele trouxe um documento onde os seminaristas tinham que assinar dizendo que nunca mais eles fariam aquilo. Se voltasse a acontecer, eles seriam excluídos do seminário. E um grupo não assina. Um grupo ele não assina, porque eles tinham a experiência e a convicção do que tinha acontecido. Os outros tinham também, mas ficaram temerosos de serem mandados embora do seminário. Então, um grupo liga para o Rosivaldo, que era pastor lá em Recife, e queria conversar com o pastor Rosivaldo, porque ele sabia que o Rosivaldo estava vivendo isso também já na igreja dele. O Rosivaldo se desloca, vai até o encontro dos irmãos, e eles contam para eles o que tinha acontecido. E o Rosivaldo faz uma pergunta para eles. E a pergunta foi a seguinte: o que é que vocês estão fazendo agora? Em cima dessa realidade, em cima desse fato. E eles responderam: só nos resta orar. E o pastor Rosivaldo respondeu: então ninguém detém, porque a obra é santa. Quando o pastor Rosivaldo volta para sua casa, e está dentro do ônibus, Deus deu a estrofe do hino que foi conhecido como o hino do avivamento na década de 60. E a estrofe é ninguém detém, o que ele tinha dito para os irmãos: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo hão de apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. E ele foi cantando essa estrofe dentro do ônibus. Quando chegou na casa dele, ele fez o hino completo. Que legal. Né? Que é assim: a obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta hora é decisiva, vigilância e destemor. É uma das estrofes. Fez tanto sucesso, ou seja, todas as igrejas que avivaram nesse período e que foram expulsas da convenção, né, porque avivaram, eles cantavam durante seus cultos essa canção. Então, por isso que se tornou o hino da renovação espiritual. Fez tanto sucesso que um cantor da Convenção Batista Tradicional, ou seja, a convenção que expulsou os irmãos, pegou esse hino e gravou. E até hoje as pessoas pensam que esse hino é dele. Já faleceu o pastor Luiz de Carvalho. Minha mãe tem esse disco ainda de vinil do Luiz de Carvalho, onde ele canta, ele gravou essa música do Rosivaldo de Araújo como se fosse... As pessoas achavam que era dele, na verdade. O Rosivaldo nunca criou caso, nunca foi atrás dos direitos autorais. Mas como é uma canção que fala do Espírito Santo e eles não creem como nós cremos nos dons do Espírito, ele omitiu a estrofe que fala do fogo do Espírito. Então ele grava a música, mas omite a estrofe que fala do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Como é que então, faz isso? mas o pastor Rosivaldo, já passou pro senhor também junto com... Hoje estão juntos lá, né? Então nunca criou caso nenhum. A música foi tocada no Brasil afora. Minha mãe tem até hoje esse... Mas a estrofe que fala do Espírito Santo, ele tira. Porque se ele cantasse aquela estrofe que fala do Espírito Santo, seria meio que contraditório, porque os irmãos tinham sido expulsos de lá exatamente por causa do Espírito Santo, né? Sim. Então não tinha como ele gravar a estrofe que destacava o Espírito Santo de Deus, né? É o reflexo da realidade do momento. E aí surge, então, a nossa igreja, a Igreja Batista Missionária da Amazônia. Ela se organiza, o pastor Rosivaldo, quando chega aqui, o nome já é esse, Igreja Batista Missionária da Amazônia.
Então, e olha pro nome da E igreja esse é um nome muito forte. é né? forte. Para você ter uma ideia, Tiago, quando o Rosivaldo bate os olhos e vê que a igreja é Igreja Batista Missionária da Amazônia, ele diz, então vamos fazer missões na Amazônia. E aí o pastor Rosivaldo vem e funda a Albama. Ou seja, a Albama era uma aliança, né, de juventude, onde... Peraí, como é o nome? Albama. Albama, A-L. Tava achando que você tava falando do Obama. Não, Albama, né? Não é Obama. A-U. É A-L. A-L. A-L, Albama. Que Associação... inclusive era Aliança Batista Albama da Amazônia. Aliança Batista da Amazônia. Até hoje tem a casa aqui onde foi alugada, a igreja alugou aqui perto, foi onde a Albama se organizava, se reunia, né? Agora, assim, é muito interessante você ir nesses primórdios e alguém teve a visão de colocar esse nome. Porque podia ser Igreja Batista daqui de São Brás, né? Mas o Amazônia é um nome mundial. Né? É um nome assim de uma região planetária. Todo mundo conhece. Assim, se a gente falar Amazônia no exterior, tem vezes que eu mando tweets pro pessoal famoso de algum podcast que eu ouço e tal. Eu disse, tava ouvindo você aqui no meio da Amazônia. Eu acho mais forte do que falar no Brasil. Porque a Amazônia é uma região marcante. Verdade. E a gente é uma igreja, né, que tem a função, a missão de ser missionária. E na Amazônia, que é uma região super importante. E, Tiago, o resultado desse evangelismo feito pela Albama, até hoje, perdura. Pra você ter uma ideia, existe igreja lá em Boa Vista, lá no Acre, que o nome é Igreja Batista Missionária da Amazônia. Hoje é uma igreja totalmente independente, porque os batistas são assim, a igreja ela se organiza, aí ela consegue já se manter, ela passa a ser emancipada. Mas... que essa igreja tem o mesmo nome nosso, talvez os irmãos estejam congregando lá atualmente, não saibam disso, mas ela é fruto dessa igreja. Todas as igrejas batistas renovadas no norte do Brasil, elas saíram do trabalho da Albama através da Igreja Batista Missionária da Amazônia. Glória a Deus. E onde que entra o pastor Monteiro aí? Pois aí passaram... Porque assim, eu vejo aquela placa que tem ali na entrada da igreja, né? Isso. Aí eu vejo o nome do pastor Monteiro, que eu conheço, e tem um tio meu que tá lá também. O tio Eliakim. Na comissão de construção. Isso. Então, assim, onde que entra esse pessoal aí? Pois é, eles estavam... O Eliakim era um dos que estavam na inauguração da igreja, na organização da igreja. O pastor Rosivaldo, que o senhor mencionou, ele tá indo lá naquele Não, porque ele não tá ali, porque ali era uma comissão de construção, né? Uhum. Então, já é desse prédio aqui. Diferente da ata. Quem era o pastor titular que tá lá naquela placa, que eu não reconheço? Aloísio. Pastor Aloísio. Então, depois do pastor Rosivaldo, que ele ficou aqui um pouco mais de 4 anos à frente da igreja, por questões até mais de saúde dele e da esposa, eles tiveram que se ausentar. Outros pastores vieram, mas o Rosivaldo, o pastor Aloísio, pelo período da construção, e o pastor Monteiro, eles acabaram se destacando mais. Hoje o pastor Monteiro está, se eu não me falha a memória, 25 anos já à frente da igreja. E o pastor Monteiro veio para cá como fruto do evangelismo do Rosivaldo de Araújo. Rosivaldo de Araújo foi quem evangelizou o pastor Monteiro, que na época era da igreja católica. Na época ele dava aula de catequese na igreja católica. Uhum. Era muito leitor da Bíblia. Olha, você sabe que uma das pessoas que evangelizou o pastor Monteiro foi o pai da minha tia Dilma, o meu avô Epaminondas. O meu pai me conta histórias de quando o pastor Monteiro ia namorar a tia Dilma, ia na casa deles, eles moravam aqui na Castelo, perto da Magalhães Barata. O tio Monteiro ficava discutindo com o meu avô, porque ele não concordava. Ele era da presbiteriana, teu avô, né? O meu avô era da igreja cristã. Isso. E o meu pai falava que o pastor Monteiro, ele não era um cara que ninguém podia dizer que ele ia ser pastor, porque ele era contra a igreja. Ele, assim, não posso estar falando errado, mas ele era um cara assim que precisou de muito convencimento e de muita conversa para ele poder aceitar Jesus. E o meu avô, o Epaminondas, foi um desses evangelistas aí na vida do pastor Monteiro. Esse detalhe é importante eu saber até, porque eu desconhecia, mas é o que diz a Bíblia. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, o Rosivaldo entrou também junto então com o Epaminondas, como eu te falei, é bom saber disso, nesse processo de evangelização do pastor Monteiro, que era muito ligado à igreja católica, arraigado mesmo, era um dos líderes lá, ensinava, ou seja, ele conhecia a Bíblia como letra. E o pastor Monteiro era um homem estudado. Né? Ele foi superintendente da Sudã aqui, né? O meu avô, Epaminondas, ele era um cara semi-analfabeto.
Ele teve só até a 4ª série. E ele foi um cara muito rico, que sustentou 10 filhos com uma vida muito boa na época. E o trabalho dele era regatão. Levava os barcos aí pelos rios da Amazônia. E tinha um porto ali no Guamá. E ele foi um homem assim que meu pai sempre me falou que era um homem que evangelizava as pessoas pelo exemplo de vida dele. Testemunho, né? Pelo testemunho de vida. Por ser um homem íntegro, por ser um homem justo, por ser uma pessoa que você não podia... Assim, a gente vê na Bíblia, né, Deus descrevendo certos servos como um homem justo. Né? E o meu pai diz que sempre que ele pensa no pai dele, era esse homem. Era um homem íntegro, reto, justo, homem de Deus, que sempre falava de Deus, que levava a família para a igreja. E era um homem semi-analfabeto, que não tinha estudo, não tinha nada. Veio no fundo do navio do Nordeste para cá, parar na Amazônia, para jogar óleo queimado para matar foco de malária, em breves. E Deus enriqueceu ele aqui, ao ponto de ter muitas posses, muitos bens. Educou 10 filhos e deu uma vida muito boa. E Deus usou ele para evangelizar o pastor Monteiro. Agora imagine esse debate, né? Do semi-analfabeto com o doutor Monteiro, né? Tá vendo? Então, assim, quem dera a gente tivesse uma câmera lá filmando isso. Pois é, então... E aí, quando o Rosivaldo entra na história do pastor Monteiro, o pastor Monteiro já, né, na época não era pastor, era o doutor Monteiro, então era um homem que conhecia bastante a Bíblia, mas, como eu te falei, conhecia como letra. Aí um dia, a conversa com o pastor Rosivaldo entrou pela madrugada, e aí o Rosivaldo, isso já quem me contou foi o próprio pastor Monteiro, bateu nele e disse, agora só falta você viver o que você sabe. E aí disse que isso impactou, essa palavra impactou ele, falta você viver o que você sabe. Ele disse que ali, naquele dia, realmente ele passou a pensar diferente, a rever diferente seus conceitos. E hoje está aqui na igreja. Aí começou o processo de conversão, entrega a sua vida a Jesus, é batizado. Começa como porteiro da igreja, pastor Monteiro, para quem não sabe. Ele era o porteiro da igreja, porque ele ficava ali recebendo as pessoas. Ele passou a ser diácono. Ou seja, ele teve toda uma trajetória, até que um dia, na ausência de um pastor, quando o pastor Aloísio sai, e a igreja escreve uma carta para a convenção, dizendo, para a Convenção Batista Nacional, que estavam sem pastores, que eles queriam a ajuda da convenção para indicar um novo pastor para a igreja. E a igreja recebe uma carta de volta dizendo, vocês já têm entre vocês o pastor de vocês, é o doutor Monteiro. E aí o pastor Monteiro então passa por todo o processo O senhor me falou isso agora e me gerou uma dúvida. Essa é uma realidade que era típica assim, no passado você depender de uma instituição, né, de referência. Hoje em dia, aconteceria algo semelhante? Assim, por exemplo, poderia acontecer da gente ter uma igreja grande como a IBMA e se ver sem um pastor e pedir para alguma instituição mandar algum pastor? Quem seria essa instituição hoje em dia? Olha, se nós trouxermos essa tua pergunta para a nossa realidade, não. Por quê? Porque hoje nós temos o pastor presidente, que é o pastor Raimundo Monteiro, temos o vice já, que é o pastor Marcelo. Então, numa ausência do pastor Monteiro, o pastor Marcelo assumiria até que a igreja decidisse, então, qual seria o pastor, mas sairia daqui mesmo. Isso tudo bem, né? Mas assim, eu estou colocando da instituição nacional. Assim, existe essa instituição nacional que as igrejas poderiam solicitar algo dessa natureza? Hoje tem a Convenção Batista Nacional, eles não têm meio que essa autonomia hoje. Que já entendeu? Tem pastor demais. Pois é, hoje a igreja, na verdade, ela é soberana, ela faz o convite, ela convida, mas no momento a igreja estava passando por uma crise, né, porque muitos pastores vinham, pouco tempo já saíam, então eles tentaram colocar a convenção como porta-voz da igreja, nos ajude, nos dê um pastor. E a resposta veio, e está aqui até hoje o pastor Monteiro, né? Recentemente aconteceu com uma igreja aqui em Belém, uma igreja muito grande, que ela ficou quase 3 anos sem pastor. Quase 3 anos, uma igreja muito grande, extremamente conceituada, quase 3 anos o pastor foi embora, retornou, e eles ficaram fazendo convite para outros pastores para pregar, e depois convidavam para assumir, e ficaram quase 3 anos, ou seja, acabaram... Eles tinham um pastor dentro dele, que é o pastor que foi jovem. Eu conheço ele desde a época que ele era jovem da igreja, e hoje é o pastor dessa igreja, né? Meu amigo, pastor Raik, que foi um pouquinho a história assim, ele estava olhando para fora e na verdade o pastor estava dentro já, e é um pastor extremamente abençoado. Pastor Raik é pastor da primeira igreja batista do Pará. Legal. A PIB? A PIB. Bacana. Na época que eu era da Batistação, a PIB tinha um encontro de casais muito grande.
forte. Tem, Os meus pastor pais iam pra lá. Elias Teodoro foi que Não, foi coordenou. esse é o nome que eu É por isso achava que eu que fosse. confundi, Foi não, por isso é. que eu confundi. Era Elias sobrinho, esse é o Teodoro. Legal. Bacana, isso é um. Vai ficar registrado aqui É. a história da igreja, né, Isso. pastor? E aí, para finalizar um pouquinho aqui a história, juntando com a pergunta no início, né, como começou a minha história, hoje, além de coordenar a EFAL, a gente está coordenando também a Escola Bíblica Dominical. Nós ficamos um tempo ausentes, né? A Escola Bíblica Dominical, a EFAL ficou tentando suprir, mas de fato a Escola Bíblica Dominical é algo que é para a vida toda da igreja. A gente entendeu isso como nossa identidade, além do louvor, o estudo da palavra, é a identidade das igrejas batistas, né? Então, A gente passou um tempo sem EBD. Sem EBD. Nós fizemos agora em janeiro 1 ano de retomada com a EBD. Está sendo bênção demais. Estamos estudando. Quais seriam as vantagens e desvantagens? Por Rapaz, que antes a gente passou tanto tempo sem EBD? Porque quando nós começamos a trabalhar com célula, a gente começou a oferecer para a igreja alguns cursos, escola de líderes, e a gente achou que aquilo ia suprir, né, para não sobrecarregar os irmãos. Então a gente tira a EBD e na hora da EBD a gente coloca, no lugar da EBD a gente coloca a escola de líderes, a EFAL, mas acaba que tem um prazo de validade. Então você não pode, a EFAL, por exemplo, hoje quase a gente não tem aluno mais procurando a EFAL. Tanto é que a gente vai agora trabalhar com uma outra linha na EFAL. A gente quer oferecer daqui a alguns meses, se Deus quiser, um curso de pregação expositiva. Porque a EBD é que supre essa área realmente doutrinária e de ensino, né? Uhum. Então não tem começo nem fim a EBD. Nós estamos estudando hoje a Carta aos Romanos. Vamos estudar todo o Novo Testamento. Vamos entrar no Antigo Testamento. Daqui a pouco a gente volta novamente com Romanos, daqui a uns anos, e Deus tem novidade para nos dar novamente com a mesma Carta aos Romanos. Nós vamos terminar agora Romanos daqui umas 4 semanas, 5 semanas, e nós vamos começar na carta de Paulo de 1 Coríntios, e nós vamos caminhar assim, e a igreja está sendo extremamente abençoada. Essa é a raiz da igreja, né? É a educação. Né? Você ensinar os seus membros, doutrinar de fato. Sem doutrina, o povo vai perecer. Realmente, sem ensino, o povo acaba enfraquecendo. Eu, quando criança, eu tenho memórias da EBD, o quanto que era importante lá com o pastor Gidalfo. Eu lembro de minha criança querendo aprender de Jesus, estudando os livros bíblicos, e ele, o pastor já velhinho, achando legal eu como criança ser interessado e marcar gabinete para conversar comigo, para tirar minhas dúvidas. E assim, eu podia não ter essas memórias se tivesse numa igreja que não tivesse a EBD, né? Lembra que eu falei ainda há pouco a respeito dos colunas da igreja? Uhum. Né? Existem os irmãos que são colunas. Quando eu converso com esses irmãos, todos eles tiveram a sua base doutrinária firmada na EBD. Todos eles. 100%. Tiveram histórico de EBD, de sentar em EBD, de ter um professor, de levar revistinha, dos pais incentivarem. Então a EBD ela é fundamental para consolidar a fé da pessoa. E assim, é o conhecimento da palavra, né, que vai lhe dar a segurança, que vai ser você vai poder usar a Bíblia como a sua espada. Sim. E se a gente fizer um paralelo aqui com a igreja ali do período do Lutero, o objetivo da igreja estabelecida naquele momento era exatamente que o povo não tivesse informação. Exatamente. Ou seja... Então, quando você não tem informação, você depende de uma autoridade. A Bíblia diz que você acaba sendo uma folha seca, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, o povo lá naquela época, antes da reforma, não tinha acesso à Bíblia. As missas eram celebradas em latim, ou seja, nem compreensão tinha. Então, como é que as pessoas vão se libertar? Se a libertação ela vem através da verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso era omitido. Então, aí começa, de fato, o entendimento de quem é Deus, o acesso às Escrituras. E se nós roubarmos isso, se nós tirarmos isso nos nossos dias, século XXI, isso vai acontecer também. Sim. Pessoas fracas na fé, onde qualquer vento de doutrina vão tirar elas do foco de Deus. Então, é essencial a doutrina na igreja. E a EBD, junto com a pregação, né, da ministração da palavra de Deus durante o culto de terça, de domingo, ela faz parte desse alimento que vai solidificar a fé dos irmãos. Sem dúvida. E assim, o senhor fez embasou bem aí a história da IBMA, o que foi, né? E agora, vamos trazer para o presente. A IBMA hoje, o que nós somos, quem nós somos, a nossa identidade, o nosso público, os nossos irmãos. Como é que o senhor vê? Qual é a sua visão do que é a IBMA e do nosso nível de influência, de alcance, de valor que nós temos na região, na comunidade? Nós tentamos buscar outras linhas um tempo atrás
E isso acabou nos roubando um pouco a nossa identidade. Aí foi quando nós compreendemos, vamos voltar para a essência, vamos voltar para a nossa identidade. Todos nós, é multiforme graça de Deus. E aí nós voltamos, tá? Mas mesmo no tempo que a gente ficou meio querendo usar a cara dos outros, a mão dos outros, né? Porque nós tivemos G12, M12, meu discípulo amado. Então, de tudo isso que a gente buscou, mas ficou uma essência. Ficou a essência da seriedade da igreja. E nós não perdemos isso. Nós somos uma igreja extremamente conceituada em Belém. Pastor Monteiro é uma referência. Essa igreja é uma referência. E nessas buscas que nós tivemos, nós encontramos algo que é muito valoroso, que eu particularmente não abro mão, são as células. Eu lidero célula há 22 anos. Eu cheguei nessa igreja liderando, que na época era grupo familiar, não era célula, era grupo familiares. Nós tínhamos 12 grupos familiares, eu fui líder de um deles. E até hoje eu lidero célula. Então, célula é fundamental. Use o nome que você quiser. Se não gosta do nome célula, põe núcleo familiar, põe qualquer nome. Mas essa reunião no lar, ela é importantíssima para a vida da igreja também. E essa é algo que nós estamos já 20 anos, porque era família, núcleo, era grupo familiar, né? E agora são células que nós usamos. Então, nós estamos há 20 anos trabalhando com isso. Isso traz um resultado maravilhoso, traz comunhão também. É uma porta de evangelismo e a igreja não pode abrir mão disso, não. Legal. E a gente continua com a identidade do louvor que a gente falou mais cedo, né? Sim. Ainda é. Hoje forte. nós temos aqui, se eu me falha a memória, 5 grupos de louvor. Se o pastor já estiver ouvindo, ele me ajuda aí. 6 com os adolescentes. Então, 6 grupos de louvor, um rodízio. Então, realmente o louvor da IBMA é uma das suas identidades muito forte, junto com a palavra, que não pode ter só louvor. Outro dia perguntaram assim, qual é importante pro passarinho, tu acha? A asa direita ou a esquerda? Eu disse não só a asa direita ou a esquerda, mas a cauda também, né? Porque se o passarinho não tiver cauda, não estabiliza, não gira, não faz as curvas, né? Mas tem o peso dele também, tem os ossos que são secos. Então, louvor, palavra, oração, seria louvor, palavra e oração. Aí eu junto, são as duas asas e a cauda. Isso não pode faltar em nenhuma igreja, graças a Deus não nos falta aqui. Olha, e voltando para o nosso nome, né, que a gente tem no nome, no título da igreja, o nome missionária. Qual é o que o senhor vê da Igreja Batista Missionária quanto a ser missionária? Existe alguma autocrítica quanto a isso? Ou o que o senhor acha? É muito importante nós sempre olharmos para trás para lembrarmos da nossa história e vermos o que foi bom, o que precisa ser melhorado. Eu penso dessa forma. Então eu acho que nós precisamos avançar atualmente nesse campo de missões. Graças a Deus. O que é missão hoje em dia? Você tem como trabalhar missões estaduais, missões mundiais, urbanas, agora se fala muito. Então, se nós formos ver qual a área de atuação em missões mais forte hoje, pode dizer que são urbanas. Por quê? Nós temos hoje 39 igrejas, 39 congregações. A maioria delas no interior, mas nós temos várias aqui na Grande Belém. Então, essas igrejas acabam sendo a continuidade nossa aqui de fazer missões nessas áreas urbanas, em alguma cidade do interior. Mas eu penso que a gente pode avançar muito mais. Eu desejo muito de ver isso acontecer fora do Brasil. Qual é uma ferramenta que o senhor acha que é importante, útil e mais eficiente, de repente, em fazer missões, seja lá qual for? Envolver a igreja. Envolve a igreja. Tem que fazer com que isso esteja no coração do povo, do rebanho da igreja. Ela tem que participar, porque às vezes a gente manda um missionário. Nós temos um missionário lá, agora nós vamos mandar um missionário para a Europa, né? Esses dias agora, para a Eslovênia, né? Quem é? É Tiago, o nome dele, se me falha a memória. Tiago, E aí o que acontece? Mas nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe. A igreja tem que saber. A gente tem que falar isso. Mas vamos pensar na missão do bairro. Aqui, como é que a missionária pode ser missionária no bairro de São Brás? Qual é uma forma útil ou eficiente que você consegue ver que nós podemos usar para atrair as pessoas? Lembra do teu avô, Epaminondas? Sim. Né? Testemunho? Começa pelo testemunho. E como é que a igreja ela pode dar o testemunho? Olhando para a sua comunidade, estendendo a mão, fazendo ações sociais, se importando. Pequenas ações faz toda a diferença. Né? Como é que o senhor vê a arte no meio disso? A arte é um meio. Ela não pode ser o fim. Sim. Eu não posso levar ali numa praça os irmãos para cantar e tocar e vir embora.
não é suficiente, porque a conversão ela vem pelo ouvir. Uhum. Então isso é um meio estratégico para você pregar o evangelho, porque o que converte... Então né? isso traz pra gente o tratar, né? Ou seja, não é só pescar, mas é tratar. Sim, é também. Cuidar e manter. Exatamente, por isso que eu falo que a importância da célula, porque a célula é um lugar de tratamento. Uhum. Pessoas que entregam a vida a Cristo hoje, elas são direcionadas para uma célula. E isso pode acontecer numa praça. Nós vamos agora estar no próximo final de semana, amanhã, na verdade, na orla aqui de Belém, né? Então vai ter um evangelismo muito grande lá. Então é essencial que os líderes de célula estejam presentes, porque aquele portal da Amazônia recebe pessoas de todos os bairros de Belém. Uhum. Então, vamos crer que teremos muitas conversões. De repente tem lá o Paulinho, que aceitou Jesus e entrou. Você mora onde, Paulinho? Rapaz, eu moro lá na Cabanagem. Então, precisamos ter alguém da Cabanagem também ali, para que naquele momento possa pegar o Paulinho e cuidar do Paulinho lá na célula. Antes de trazer para o templo, levar para uma célula, cuidar dele, gerar comunhão, entendeu? Tá junto dessa pessoa ali. Isso é fundamental. Eu queria mandar um abraço agora para as meninas do Projeto Real. Do balé que tem aqui. E fantástico isso. Que, assim, é essa coisa da missão do bairro. No Porque bairro. aqui uma coisa que o pastor Monteiro deu toda a liberdade, ajudou a reformar a sala de dança, e a minha esposa, Natiane, está na frente do projeto, e uma coisa que ela me conta é do efeito nas famílias. Então você tem as vagas que são colocadas para as crianças da região aqui fazerem balé, elas é praticamente de graça, tem uma taxa que elas pagam, e as famílias buscam, assim, as vagas acabam rápido, tem mãe que fica mandando mensagem para ela, reclamando que não tinha vaga, e chorando e brigando, mas quando as crianças estão aqui, elas recebem as famílias, as mães que vêm trazer, por exemplo, ela tem depoimentos de, olha, tem garotinha que a mãe se separou do pai, e a criança está diferente, e a gente vê a mãe ali na recepção, e a gente vai conversar com ela, e ela chega e pergunta pra gente, diz que quer conversar, e vem conversa da vida dela, e diz que o pai está vendo a vida da criança sendo transformada pelo balé, e aí eles vêm para a igreja, se convertem, e a gente tem membros novos aqui na igreja que vieram a partir das filhas fazerem balé, e por causa dessa porta, para receber a pessoa. Às vezes a pessoa passa aqui na porta, mas não entra, né? E aí uma oportunidade que Tiago, igreja tem muito. Eu até costumo dizer, me ouvindo aí do outro lado, não vou escandalizar, de que chega de igreja. A igreja ela precisa atuar agora. Ela tem que ser igreja. Então, quando eu falei a questão do testemunho, de se portar com a comunidade, é nesse aspecto que eu falo também. Entendeu? Oferecer serviços para a comunidade. E não olhar as pessoas apenas já pensando em pescar tão somente para... Não, tudo bem, que o final é isso. Mas é exercer o amor, né? É fantástico o balé. Tem gente que mora aqui no bairro de São Brás há anos, mas nunca entrou nessa igreja. Porque não tinha atrativo. Mas para que eu vou entrar? Eu já conheço tantas igrejas, vou entrar mais uma. Então, quando foi aberto o balé e se deu a possibilidade de uma criança fazer parte, o pai traz, a mãe traz, ele entrou na igreja. Quando ele entra na igreja, aí ele está, como diz o outro, assim, deixa que a gente vai... Deus vai agir, na verdade, agora para que algo aconteça diferente na vida dele. Nós temos visto isso, a programação que é feita, né? Quando elas vão se apresentar, a família vem, ou seja, ela passa a ter contato agora com a igreja, saber e ver a importância dessa igreja no bairro, que não é só uma igreja mágica, mas uma igreja que se importa. Mas essa é uma noção que às vezes a maioria das pessoas não tem, que é a visão de igreja como evento, né? Então, o evento em si ele é importante demais para agregar, para chamar atenção, para divulgar, mas essa influência diária, né, onde você vai ter a oportunidade de liderar pelo exemplo, de liderar pelo testemunho, de transformar a vida das pessoas no cotidiano, você precisa ter formas de alcançar essas pessoas. E às vezes esses projetos, assim, pode ser de dança, pode ser de música, pode ser de pintura, pode ser de repente de uma aula de português, uma aula de matemática, do que for, mas é uma forma de você atrair as pessoas. Né? Uma coisa que eu acho extremamente importante, e para mim todas as igrejas batistas, eu vou falar nós batistas, deveria ter uma escola. Para mim, é a melhor forma de evangelismo é ter uma escola. As igrejas batistas, debaixo da influência americana, elas surgiram no Brasil, todas elas tinham escola. Eu estudei numa escola batista, Igreja Batista do Marco, na Escola Batista do Marco. Então, isso não mudou. Uma escola, ela é, de fato, uma
porta de evangelismo poderosa. Quem Sem dera dúvida. que todas as igrejas pudessem ter uma escola. Olha, a minha filha estuda na escola adventista. E eu acho maravilhoso. Teve um dia que tem aqueles dias que você tá meio pra baixo e tudo. Levei ela pra escola e aí juntaram a filazinha das crianças e elas começaram a cantar um louvor antes de entrar. E aquilo tocou no meu coração, sabe? Veio uma lágrima. E você vê o que é, a sua filha tá numa escola que ela tá sendo falada de Jesus o tempo todo, né? E assim, infelizmente, a gente vê as escolas tirando Jesus de dentro da escola, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os massacres que acontecem, que infelizmente tem muitas razões para isso, mas quando teve esse massacre ultimamente aí, que foi lá em Suzano, né? A minha filha estava perto da minha esposa assistindo TV, ela tem 6 anos. E assim, começou aquilo tudo passar e ela falou pra minha esposa, mãe, e se fosse eu nessa escola? Aí a minha esposa começou a brigar com ela. Aí ela, na inocência da infância, ela falou uma coisa que foi genial. Ela disse, mãe, isso nunca ia acontecer comigo, porque lá na minha escola Jesus está lá, tem anjos do lado de fora. E existe verdade nisso. Porque Jesus está sendo atraído para dentro daquele lugar. E as famílias estão sendo alcançadas. Agora, é lógico, tem as doutrinas da igreja que está colocando. Então, ela estava brigando com a minha esposa outro dia porque ela comia camarão. Então, essa é uma outra questão, né? Mas a importância, por exemplo, Igreja Batista, Escola Batista para oferecer o ensino secular e também, né? Logicamente, que a doutrina batista. Eu gosto muito hoje aqui em Belém da igreja, da Escola John Knox, né? sim, Ela é ligada à Igreja Presbiteriana. Para mim é uma referência essa escola. Minhas filhas estudaram lá. Eu estudei lá quando era Arca de Noé. Começou com Arca de Noé. A proposta era uma e depois foi encorpando aí. E hoje é uma escola extremamente conceituada, com grandes resultados. Arca de Noé era o nome. Hoje em dia, John Knox é uma referência. E é uma igreja, é uma escola de igreja. E como a carência é tão grande, como eu te falei, quem dera que toda igreja tivesse uma escola, que as vagas são mínimas lá, né? As pessoas querem colocar os filhos e não tem vaga. Agora, existem com certeza muitas escolas de igreja. Agora, uma coisa é você ter com um padrão de qualidade, né? Ter um nível de qualidade elevado. Pastor, só para a gente começar a transicionar aqui para outra área, o senhor me chamou a atenção outro dia que a gente conversou, que o senhor falou do hobby que o senhor tem, né? Rapaz, eu gosto. Não, o hobby principal que eu já tive foi futebol. Hoje eu não aguento mais, joelho estourou, não aguento mais. Então, meu hobby é esporte, né? O esporte, no meu time Remo, Paysandu aqui, no Pará eu sou remista, lá no Rio eu sou botafoguense. Mas vejo quando dá, mas hoje mesmo eu gosto muito de mexer em carro, assim, fazer minhas coisas no meu carro, eu mesmo, trocar as peças do meu carro, sabe? Hoje, mas isso é algo novo ou você sempre teve? Não, eu sempre quis fazer, mas hoje eu tô mais dedicado. Aí vou na internet muito, deixa eu trocar isso aqui, eu vou na internet, vejo lá, eu vou lá, eu troco. Eu mesmo, os mecânicos estão gostando muito mais disso, não. Que tipo de carro você tem? Não, eu falei, ainda mais agora que eu tenho um carro 2010, eu digo, é nesse que dá pra mexer mesmo, porque antes desse eu tinha um carrinho um pouco mais novo. Então, mexendo no carro novo, acontece alguma coisa, né? Eu vou lamentar. Um carro velho, 2010 não, já, né? Você tá tunando seu carro, é isso? Então, um carro 2010 eu já dá pra mexer. Se der uma bronca, eu chamo um mecânico. Outro dia eu fui mexer, aí eu me enrolei, aí eu liguei pro mecânico, ele terminou o serviço, né? Que foi o motor. Eu digo, eu não mexo mais em motor. Mas o resto, trocar peça, amortecedor, borracha, essas coisas aí, sujar a mão de graxa. Eu sujo, eu acho, é fantástico. É o tempo, assim, que é o meu hobby hoje, assim, é quando eu fico... eu crio, tem um mundo de Bob, aquele desenho, eu crio o mundo do Elton, aí eu fico ali no meu mundo. o meu pai, ele faz isso também, só que a vida inteira, ele curte carros antigos, né, ele tem um Maverick V8, e ele mexe bastante, e agora, depois de décadas, ele pegou um Maverick que estava na carcaça, e agora ele tá rodando tudo, participa de exposições e tal. Eu sei bem o que é isso, eu ter alguém na família que tá ali mexendo no carro. Mas eu gosto de fazer isso. É meu passatempo hoje. Bacana, pastor. Se eu tenho alguma mensagem final aí, algo que o senhor queira passar para a igreja, para quem está ouvindo a gente? Olha, todo meio de divulgação do evangelho, que envolve o evangelho, envolve Cristo, tem que ser usado. Então eu quero, antes de falar algo para quem vai nos ouvir, eu quero dizer algo para você. Que bom pela sua iniciativa, que Deus continue usando a sua vida, que isso seja algo assim que perdure por muito tempo, porque é um espaço que a gente fala de outras coisas, mas a essência sempre é Cristo. Então,
saiba que você é hoje um instrumento de Deus para abrir essa porta, né? Que, como eu te falei, eu não sabia, muitas pessoas não sabem, mas logo vai ser uma porta bem escancarada assim, para a gente estar falando para as pessoas a respeito de Jesus. Então, parabéns, que Deus continue te usando. E você que está nos ouvindo, vai acessar em algum determinado momento essa conversa nossa aqui, que o Senhor faça da tua vida uma história marcante. Assim como nós falamos da história da nossa igreja, que tem marcado até hoje a vida de tantas e tantas pessoas, que Deus te levante como um marco na tua família, na tua geração, para trazer grandes transformações, a começar em você e através de você na vida de outras pessoas. Porque Deus, quando nos alcança pela graça da salvação em Cristo Jesus, e nos alcança com uma proposta de sermos instrumento seu para a vida de outras pessoas. E essa é a minha palavra para cada um de vocês que nos ouve hoje. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado. Olha, eu queria avisar para o público que a gente tem uma possibilidade de integração, de interação, né? Fazer algo interativo, que se você ouvir o nosso podcast usando o aplicativo do Anchor, que é ANCHOR, Anchor.fm, eles têm a possibilidade de você interagir com os episódios. Então, você que está ouvindo a gente agora, de repente tem algum comentário que você queira fazer, você pode mandar através de áudio pelo aplicativo Anchor, e aí a gente pode ter acesso às suas mensagens e de repente colocar num outro episódio, inserir nesse, como depois editando, né, para formas futuras. Então, se você tem alguma informação, né, do que a gente falou aqui, da fundação da igreja, tem alguma mensagem, tem alguma crítica de repente, ou então, né, elogiar, né, a gente sempre se sente bem quando as pessoas estimulam, falando da diferença e da forma positiva que isso pode ter na sua vida. Eu acho que isso vai ser bem positivo. Então, assim, se você usar o Anchor.com, né, .fm, na verdade, mas o aplicativo você acha lá nas lojas, na Apple Store, ou então no Google, né? E então você vai poder interagir com a gente, mandar áudios. E também através dos aplicativos de streaming, como o Spotify. Esse é o mais famoso, né, que as pessoas usam. Mas também logo vai estar disponível no iTunes, né, da Apple, no Apple Podcasts e também no Google Podcasts. Então a gente ainda está no processo aí de fazer isso funcionar. Mas por enquanto é isso, foi o nosso primeiro episódio. Eu estou muito feliz, muito obrigado, pastor Welton. A conversa foi boa, não sei nem quanto tempo passou aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver, mas foi bem legal e que a gente, sabe, de alguma forma tenha feito a diferença na vida das pessoas e que você que está ouvindo aí, né, cozinhando, malhando, no ônibus, no carro, que você continue nos ajudando, sendo parceiro, divulgando, né, para a gente ter mais seguidores e mais pessoas ouvindo e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então é isso, muito obrigado. Ok, até mais.